Ouvir o doutor José Silvério da Silva, chefe de divisão de coordenação. É o Ministério dos Transportes primeiro aqui para orientar nós. O doutor Luciano de Souza Castro, secretário de Gestão do Ministério dos Transportes. O senhor está com a palavra, doutor Luciano. Bom dia, senhor presidente, demais membros da mesa. Dizer da minha satisfação de estar aqui, representando o ministro do Transporte, ministro Antônio Carlos Rodrigues. Objeto da nossa estada aqui, com vistas a proporcionar uma discussão em torno do projeto de lei 248, de autoria da senadora Cátia Abreu. E algumas posições nós queremos aqui destacar quando se fala da hidrovia Araguaia-Tocantins e aquilo que o Ministério do Transporte, na realidade, está fazendo via o seu órgão que cuida disso, que é o DENIT, através da sua diretoria de hidrovias. Nós estamos, daqui a 6 meses, em fase de conclusão do EVTEA, feito pelo DENIT, com vistas à conclusão em dezembro desse ano, abrangendo Tocantins, Araguaia e Rio das Mortes. Nós não temos ainda um parecer, nem que seja parcial, sobre essa viabilidade técnica, mas algumas observações a gente gostaria de fazer, com vistas, em especial, à questão do Rio Araguaia. Por parte dos nossos técnicos e aqueles que observam, é considerado um rio raso, por ser um rio jovem, porém, existem desníveis a serem vencidos, como é o caso das corredeiras de Santa Isabel. Mas é um rio de dificuldade de navegação, ou quase nenhuma, o que teria que exigir, de alguma forma, grandes investimentos ou investimentos permanentes para a dragagem dele. Seriam o que tornariam praticamente inviável a sua navegação ao custo que se apresenta. O PH, o Plano Hidroviário Estratégico, estudou os rios Tocantins e Araguaia, dentre outros, e não aponta aplicação de recursos até 2031 no rio Araguaia. Portanto, não há previsão de investimento até 2031 para que o rio Araguaia possa, de alguma forma, se tornar um rio navegável e tudo mais. Já no âmbito do rio Tocantins, algumas ações estão sendo feitas. Agora mesmo, o Ministério do Transporte, através do DENIT, nós devemos tratar da questão do Pedral do Lourenço, onde será lançada a licitação na questão do Pedral, com vista ao aproveitamento da eclusa, que está pronta há anos e que não foi dada viabilidade a ela em razão do Pedral. Então, nós devemos fazer esse investimento no Pedral do Lourenço, a fim de estabelecer o canal de navegação e dar funcionamento à eclusa e, com isso, viabilizar aquele segmento ali naquela região. No início, o senhor presidente, são as considerações que eu quero fazer a respeito do projeto. Eu acho que o projeto da senadora Cátia Abreu, ele busca, de alguma forma, garantir uma preservação maior daquele segmento do Rio Araguaia. E o Ministério, a princípio, até a conclusão dos trabalhos do EVTEA, que está em andamento no DENIT, se resguarda ainda a emitir uma opinião definitiva, mas, inicialmente, nós temos uma posição muito parecida, ou mais conservadora, com que aponta o projeto da senadora Cátia Abreu.
Obrigado, doutor Luciano. Vamos ouvir, então, a doutora Mariana Sampaio Gontijo Vaz para suas considerações sobre o tema. E antes, eu precisava ter feito uma leitura aqui que eu não fiz, eu queria pedir desculpa, para dizer o seguinte: esta é a primeira de 2 audiências públicas que faremos para instruir o projeto de lei do Senado 284 de 2014, de autoria da senadora Cátia Abreu, que trata da proteção da calha do Rio Araguaia. O argumento contra o projeto é de que o potencial turístico do Rio Araguaia supera seu potencial. O argumento central do projeto é de que o potencial turístico do Rio Araguaia supera seu potencial de geração de energia elétrica, uma vez que o Rio Araguaia é um rio largo e raso. A construção de barramentos para o aproveitamento do potencial hidrelétrico do rio resultaria em impactos ambientais elevados para pouca produção de energia. O objetivo da audiência é verificar o potencial do rio em suas diversas nuances. Na audiência, e hoje ouviremos o Ministério do Transporte, como ouvimos, a ANTAC, com o objetivo de perceber o potencial do rio para o transporte. Ouviremos também o Ministério da Agricultura, com o objetivo de avaliar o potencial do rio para a logística de escoamento da produção agrícola e irrigação. Ouviremos também a ANEEL e a ANA, no sentido de perceber o potencial do Araguaia para geração de energia no futuro. Na próxima audiência, que deve acontecer na próxima quarta-feira, ouviremos o Ministério do Meio Ambiente, o ICMBio, a Secretaria de Patrimônio da União e a Universidade Federal do Tocantins, organizações não governamentais com atuação na região para avaliar a importância da proteção ambiental do rio. Então, hoje a gente está discutindo, nesta audiência, nos propondo a discutir dos setores econômicos, como transporte, como a energia, como a hidrovia, qual o potencial do rio, né, o que precisa ser feito, e o nosso companheiro aqui do Ministério dos Transportes já colocou as impressões dele, né. Nós vamos passar agora para ouvir a doutora Mariana Sampaio Gontijo, para dar sequência aqui, que eu devia ter feito essa fala na abertura aqui, me desculpem. Bom dia. Gostaria de agradecer o convite e cumprimentar o senador Donizete e os senadores aqui presentes. Vou falar um pouco do potencial que tem em estudo no Rio Araguaia hoje, tá? E falar um pouco das competências da agência. A ANEEL, ela foi criada com a finalidade de regular e fiscalizar o serviço de energia elétrica, tanto a geração, transmissão e distribuição. Algumas outras competências da agência foram delegadas pelo poder concedente. Então, com relação à avaliação dos estudos hidroenergéticos, é uma dessas competências. Então, consta do nosso regimento interno fazer o registro desses estudos, dos potenciais hidrelétricos, e aprovar os estudos e projetos, estudos de inventários, estudos de viabilidade e projeto básico dos empreendimentos. Com relação ao potencial hidrelétrico do Araguaia, o Rio Araguaia está sendo estudado desde o início da década de 70, quando foi realizado o primeiro inventário hidrelétrico. A partir daí, foram feitas diversas revisões e, em 2001, foi realizado o leilão das usinas de Couto Magalhães e Santa Isabel e foram assinados o contrato de concessão. Na época, o modelo do setor elétrico, o vencedor do leilão queria ir atrás do licenciamento ambiental. E, então, os 2 empreendedores concessionários tentaram viabilizar as 2 usinas. Em 2006... uma outra empresa solicitou o registro para elaborar o estudo de viabilidade técnica e econômica da UHE Torixoréu. Esse estudo ainda está em andamento, ainda não foi concluído. Em 2010, a empresa de pesquisa energética ela fez uma revisão do estudo de inventário hidrelétrico do Araguaia e considerou como fixo Couto Magalhães, Santa Isabel e Torixoréu, porque esses empreendimentos estavam no estágio avançado de desenvolvimento. Em 2013,
foi com a portaria do Ministério 243 e com a Lei 12.893, foi dado um prazo de 30 dias para que os concessionários que tinham concessão até 2004 e que não tinham entrado em operação solicitassem a rescisão desse contrato. Então, os dois concessionários solicitaram a rescisão, tendo em vista que eles não conseguiram a recomposição do prazo do contrato. O Ministério ele indeferiu essa recomposição do prazo. E, em 2014, uma empresa, uma estatal, ela solicitou que fosse uma revisão dos estudos de viabilidade que tinham sido licitados em 2001. Então, hoje, consta da agência 3 estudos de viabilidade em andamento. Um é o UH Torixoréu, o outro Couto Magalhães e Santa Isabel. Couto Magalhães e Santa Isabel, a proposta da empresa é apresentar uma nova concepção do empreendimento de forma a tentar viabilizar o projeto, conseguir construir. Mas esses projetos ainda estão em andamento. A previsão para a entrega de Couto Magalhães e Santa Isabel na ANEEL é em 2016, em abril e novembro. E Torixoréu, o prazo para eles entregarem é dezembro de 2015. Então, o que nós temos hoje? Temos 3 empreendimentos com os estudos de viabilidade em andamento, com uma potência estimada, considerando os estudos anteriores, de 1.600 megawatts, que são o Couto, Torixoréu e Santa Isabel. E aí é só um mapa com a localização principal dos empreendimentos. Couto e Torixoréu estão na parte alta do Rio Araguaia e Santa Isabel na parte baixa. Então, onde que é mais ou menos isso? Município. Bom, 5 deve ser Torixoréu, né? 5 é Torixoréu, 6 é Couto Magalhães. Ele está bem na cabeceira, ali. O município. Santa Isabel é o projeto. Eles estão tentando viabilizar, alterar a concepção do projeto para poder viabilizar. Né? Daqui para lá. Corre, porque ele... Torixoréu está um pouco acima de Barra, né, senador? Isso. Barra do Garças. O inventário que a EPE realizou, existiam outros aproveitamentos hidrelétricos ao longo do rio Araguaia. E o índice custo-benefício, que considera o custo, eles foram eliminados por conta desse custo, desse índice. Mas foi uma diferença muito pequena do custo de referência. Então, pode ser que no futuro eles poderiam ser viáveis, técnica e economicamente. A ANEEL entende que, com relação ao projeto de lei, a gente só poderá se posicionar definitivamente quando esses estudos de viabilidade foram concluídos, para verificar se realmente eles vão ser viáveis técnica, economicamente e ambientalmente. Porque, enquanto eles elaboram os estudos de viabilidade técnica e econômica, paralelamente, eles elaboram os estudos ambientais, que vão ser submetidos ao IBAMA. Então, o posicionamento definitivo depende da conclusão. É claro que, se eles forem viáveis e o projeto de lei der prosseguimento, o país estaria perdendo em torno de 1.600 megawatts de potência instalada. Obrigada. Obrigado, doutora Luciana. Vamos ouvir agora, pela sua contribuição, doutor José Silvério da Silva, chefe de divisão de coordenação geral de irrigação e estratégias do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Por favor, doutor. Bom dia, senador Donizete. Bom dia, demais senadores. Só um minutinho, doutor. Registrar e agradecer aqui a presidência do senador Braulio Maggi, que parece que está... Vamos para outra comissão. Satisfação, senador. Vai, mas volte, como diz a história. Outros virão. Tá bom. Obrigado, senador Braulio. Doutor José, por favor. Então, bom dia, senador Donizete, bom dia, colegas da mesa e demais presentes aqui nessa sessão. Bom, a matéria de interesse do Ministério, porque se trata de uma região de grande potencial de exploração e em exploração no setor agropecuário. Nós entendemos que a função da lei, no caso que se trata de recursos naturais, é regular
as ações humanas impactantes, né? Nesse contexto, nós queremos trazer aqui as nossas observações, no sentido de que algumas ideias, alguns pontos colocados possam ser aproveitados para enriquecer o debate, né? Nós pertencemos ao Departamento de Sistemas de Produção e Sustentabilidade. Esse departamento ele preconiza a conservação do solo, a preservação da água, a preservação dos recursos genéticos animais e vegetais. Defendemos sistemas de produção que sejam tecnicamente apropriados, economicamente viáveis e socialmente aceitos. Então, nesse contexto, a conservação dos ecossistemas e preservação dos recursos hídricos são matérias de interesse do MAPA, com certeza. Então, a intervenção em ecossistemas requer relações equilibradas entre os componentes econômicos, sociais e ambientais. Nesse sentido, para que uma intervenção seja viável, ela terá que garantir eficiência econômica, ou seja, potencializar as atividades que dão maior retorno econômico. Nesse caso, já foi dito aqui que o turismo e a agricultura nós temos certeza, são elementos de grande potencialidade e retorno econômico na região. Equidade social, ou seja, nós temos que garantir, a intervenção tem que garantir saúde, bem-estar e qualidade de vida. Preservação ambiental, ou seja, relações equilibradas entre a produção e o meio ambiente, né? O Ministério da Agricultura, e mais especificamente o nosso departamento, tem grande preocupação com a questão do uso da água, né? Na medida em que se verifica que, em cada década, o uso da água, as necessidades de consumo têm se duplicado, né? Hoje, na maioria dos países desenvolvidos, existe uma preocupação e um consenso geral de que as áreas naturais devem ser preservadas, inclusive apoiando projetos que visem a sua renaturalização, né? As principais questões e desafios que diz respeito à sustentabilidade que nós tratamos na questão de agricultura irrigada, diz respeito a garantir o aporte regularizado da água para a agricultura face à crescente competição com os outros setores da economia. A racionalização do uso da água, garantindo a eficiência da sua utilização nos diversos sistemas e métodos de irrigação empregados, né? E o controle da prática de irrigação, né? E para evitar que ela seja mal conduzida, para garantir que ela seja eficiente. A questão da construção de barragens, que está citado no projeto, né? Quando nós defendemos equidade social, preservação ambiental e eficiência econômica, a questão da construção de barragem tem um componente social que a experiência vem mostrando que deixa muito a desejar, né? Valendo citar aqui alguns problemas que, consultando a literatura e em contato com vários setores atingidos por barragens, tem algumas observações, alguns questionamentos que vêm sendo identificados. A exemplo de falta de critérios para a identificação dos atingidos, insuficiência do conteúdo social nos estudos dos impactos ambientais e relatório de impacto ambiental, precariedade no cadastro socioeconômico, falta de informações à população afetada, participação insuficiente dos estados e municípios nas ações voltadas para os atingidos, ausência de condicionamentos sociais em financiamento das hidrelétricas. Então, são assuntos de extrema preocupação. Então, o setor, quando se trata de uma intervenção, essa questão tem que ser analisada a fundo. Temos também, no caso da intervenção, a questão da vulnerabilidade da questão do fator social, cultural e ambiental. Isso aí está bem claro. No caso, se trata de um rio de planície, como disse o doutor deputado Luciano, é um rio raso, né? É um rio raso, tem limitações técnicas e econômicas para a construção dessa barragem. Então, por todas essas considerações, né,
E diante de todas essas perspectivas, diante de todas essas informações aqui trazidas, o Ministério vê o projeto 248 como um projeto adequado, né? É um projeto adequado e, do ponto de vista da agricultura, nós não temos nada a objetar à sua tramitação, né? Em termos de água, o Ministério ele preconiza a questão de disponibilidade e qualidade. Disponibilidade onde a mesma se faça necessária e qualidade adequada ao uso pretendido. Essas seriam as nossas observações. Obrigado, doutor José Silvério.